Está começando agora Raízes Podcast, o seu programa semanal. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Ao momento que você está assistindo esse vídeo, chegamos a mais uma semana, neste sábado, dia 5. Aqui trazendo hoje continuidade um pouco do assunto sobre relação de música. Quero agradecer também a todo que deixou aquele like, que curtiu, compartilhou, que se inscreveu, que visualizou, aos irmãos que interagiram com o canal, que trouxeram assuntos para nós, que deixaram seu comentário, seu apoio. Muito obrigado, vocês estão fortalecendo demais o canal. Agradeço demais. Quero agradecer também aí o nosso pastor Jefferson Brito que está aí conosco. Hoje a gente vai fazer mais uma especulação da vida dele. Estamos aqui hoje para trazer um assunto bem importante aí que é relacionado à música também. O nosso pastor aí já deixou um pouco da sua vida no vídeo anterior. E hoje a gente quer fazer algumas perguntinhas para ele dar mais um direcionamento para nós também, saber como Deus agiu na vida dele e deixar fluir. É isso aí, então. Meu pastor, está contigo a palavra? Muito bem, graças a Deus. Uma boa noite, Felipe. Boa noite, amigos. Boa noite, telespectadores, ouvintes. Eu quero também já agradecer, em primeiro lugar, o céu. Quero agradecer a todos vocês pela força. Quero agradecer a todos que têm aí contribuído com o canal. O canal está uma bênção. Felipe, eu mesmo já assisti aqui várias vezes, né, o podcast passado, ficou muito bom, graças a Deus. Tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo, estão gostando também, e Deus tem falado muito através deste canal com muitas pessoas, com todos aqueles que assistem. É isso que nós esperamos, com certeza. Então, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã e um bom dia. Não sei que horário você vai estar assistindo essa programação, mas que Deus abençoe aí a sua vida. E hoje, com certeza, né, a gente vai estar aí falando mais algumas coisinhas sobre a nossa pessoa, até porque para muitas pessoas, eu ainda sou novo aqui nessa área, né, de podcast, nessa área de estar aparecendo muito aí nas redes sociais, nas mídias. Então você vai estar conhecendo um pouquinho aí do pastor Jefferson Brito, como nós chegamos até aqui, a nossa história, nossa trajetória, mas eu prometo não falar muito, não passar muito do horário também. Felipe. Quero agradecer a quem interagiu aí, deixou já na caixinha de assuntos aí, sugestão, comentários. Deixaram já alguns assuntos bem relevantes para nós que a gente vai trazendo na sequência, que foi relacionado a uso e costumes. A gente teve também um irmão aí, um amigo que comentou também que gostaria muito de escutar sobre Páscoa. A gente já anotou aqui também. Quero agradecer aqueles irmãos que deixaram o seu joinha. E vamos lá, né? Seguir mais um programa, mais uma semana na direção de Deus. Deixar aquele convite também, quem sentir no coração, entre em contato com a assessoria. Se tiver o desejo de participar do programa ou sentir de trazer algum assunto para nós que gostaria que a gente falasse, a gente está totalmente aberto para dar continuidade em assuntos do canal referentes ao mundo cristão, a assuntos paralelos também. A gente está aqui para conversar, bater um assunto, um bate-papo bem legal aí. E vamos ao nosso momento de especulação. Falando nisso, deixa eu abrir um parênteses, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que tem interagido com a gente, também pegando o gancho, né, que é a Claro. Ana Lúcia, o Joe Welder, aí, o Diego Copes, né? Também o Thomas William, o pessoal que tem interagido aí, tem lá respondido ali na assessoria, o pessoal tem nos mandado, e a gente está aí mandando então um abraço e um agradecimento aí do coração. Muito obrigado pelas sugestões, quem tem dado a sua sugestão na caixa de pergunta, tem interagido, a gente é novo aqui no canal, né? Mas aos poucos aí a gente vai desenvolvendo e contamos sempre com a participação de todos vocês. Muito obrigado. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui, que eu deixei anotado algumas perguntinhas breves, o que o louvor e a música representa para você? O que o louvor e a música representa para mim? Gente,
Para mim, a música, como nós falamos na semana passada, ela é uma harmonia de som. Então, misturado tudo isso com o louvor, é uma manifestação de honra. Eu posso juntar o melhor que eu tenho de mim, né, musicalmente, e transformar tudo isso em uma manifestação honrosa diante do meu Deus, do Deus que eu sirvo, do Deus que eu adoro e do Deus que eu entendo e segundo eu tenho aprendido pela palavra, que é o único que merece todo o louvor e toda a adoração. Então, louvor é a música, o que representa para mim na minha vida é isso, é a melhor manifestação de honra possível que eu possa transmitir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma entrega, né? De corpo e alma. A Corpo, segunda alma, espírito, mente. que eu deixei aqui, a segunda pergunta é: como foi a sua primeira composição e qual a reação e a revelação para gravar? A minha primeira composição. Eu não sei se todos que me conhecem sabem que o meu primeiro CD, ele foi um CD apenas com duas músicas. Benção. Vou revelar. Ele foi apenas com duas músicas. Não tenho certeza a idade que eu consegui gravar, mas sempre houve aqui, falando. A pergunta foi como foi a letra, né? Isso, E aham. depois a reação e a revelação. Bom, a Isso. revelação primeiro, dois tipos de revelações. A primeira revelação, ela já veio do céu sobre a minha vida, desde a infância, né, que chegaria o momento em que Deus me honraria e eu conseguiria, então, gravar um CD. Então, isso dentro de mim já era muito forte. Dentro de mim era fortíssimo. É como alguém hoje que tem um grande desejo de ter a sua casa própria, que ainda não tem, de ter o seu carro zero. Né? Então, assim, pensa num desejo muito grande, muito forte, mas sempre fui uma pessoa. A minha família nunca teve muitas condições financeiras para poder me colocar dentro de uma gravadora. Então eu tive que lutar muito para chegar nessa promessa, nessa revelação. Essa foi a primeira revelação. Aí, baseado nisso, eu orei muito a Deus e busquei uma letra, porque eu queria muito escrever. Hoje eu posso, muito sincero falando, né? Sincero, muito sincero, eu já posso dizer que eu não observo muito mais essa questão de escrever letra. Mas logo que eu iniciei, sim, eu buscava muito isso e aí eu escrevi a primeira letra que traz aí o título Levante do Chão, né? E justamente veio uma revelação e eu observei muito essa letra, senti de Deus e comecei a escrever aos pouquinhos, fui escrevendo, fui montando, sem experiência, né? Muito novo e fui escrevendo até que saiu o louvor, né? E aí eu gravei ela junto com uma outra que também eu escrevi, O Dia da Vitória. São as duas primeiras letras inscritas foram essas. E para mim foi muito gratificante, porque eu compartilhei essa letra junto com um grande amigo. Quando eu morava ainda em Butiá, né? lá, lá aí no interior do Rio Grande do Sul, minha cidade natal, minha terra natal. Então, eu compartilhei, ele colocou, como eu não tocava instrumento, ele colocou para mim a música, a parte musical, com o violão, o ritmo, tudo certinho, e a gente montou essa música. Um período depois que eu fui embora para a capital aí do Rio Grande do Sul, Deus me tirou, aí isso sim foi, eu tinha 18 anos, quando Deus me sopra para Porto Alegre. Conheci muitos irmãos ali em Porto Alegre, fui congregar dentro de uma igreja e morar dentro dela também, trabalhando em uma rádio, que era uma rádio pela internet na época. Foi ali minha primeira experiência como radialista também. E, e esse rapaz, esse meu amigo, foi morar lá também. Né? Em seguida, né, ele foi lá e ficou.
pausando aqui para lembrar bem a história, né? O que foi para não trazer coisas erradas. Eu sei que a gente montou essas duas músicas, eu tinha um desejo muito grande de gravar, e aí o desejo estava em nós, e aquele desejo aumentava cada vez mais, nós cantávamos e cantávamos, as pessoas começavam a pedir, vocês não têm música gravada, vocês não têm CD, vocês não têm música, até então que a gente conversou com um grande amigo, né, hoje pastor Barbosa, Loreci Barbosa, e ele nos ajudou muito. Ele nos deu um grande apoio. Ele nos levou em uma gravadora ali na cidade de Gravataí. Não sei ainda se essa gravadora ela existe, né? Mas foi a gravadora Sangue Novo em Gravataí. E ali eles produziram, né? Produziram essas primeiras duas músicas. Esse foi o meu primeiro CD gravado. 2 músicas e 2 playbacks. E eu lembro que aí eu fiquei como primeira voz, o Josué gravou comigo, ficou como segunda voz, mas às vezes a gente invertia. E a gente, a partir dali então, fizemos um pré-lançamento de um CD com 2 músicas Benção. e dois playbacks. E a gente começou a divulgar aos poucos, começamos a receber convites e contatar amigos, pastores, pessoas que nós já havíamos ido em suas igrejas. Fomos lá para Rio Grande, eu lembro que foi o lançamento nosso, primeiro assim, primeira saída forte mesmo, em igreja grande, foi lá na cidade de Rio Grande, uma igreja abençoada, nós fomos lá. E lá a gente vendeu, a gente vendeu bastante CD, até deu problema num, eu não esqueço disso, deu problema num, o irmão comprou, saiu feliz, pagaram caro pelo CD, pagaram, Começa a rir, pagaram fica 10 reais, tranquilo. pagaram 10 reais em um CD que tinha 2 músicas e 2 playback, mas isso o pastor nos ajudou muito lá, né, para dar um up aí para a gente poder. Tava postando no teu ministério, né? Ministério que Deus te concedeu. Acredito que talvez a gente fale, um CD com 2 músicas, 2 playbacks, 10 reais. Mas a gente sabe que é um incentivo para quem tá começando, né? E com certeza hoje tu tá aí, um grande homem de Deus, por onde tá. Mais pra frente agora algumas outras perguntas já vai falar um pouco mais de ti, mas com certeza pode ser um pouco engraçado, mas com certeza é nos mínimos detalhes e no pouco que Deus provê pro muito. Amém. Eu ainda estou com isso na minha cabeça, porque a gente começa a contar, começa a lembrar, vai lembrando da cena, vai lembrando como foi, como aconteceu. E a gente feliz da vida ali, que tinha vendido, eu acho que 20 ou 30 CDs, não estou bem lembrado o número exato. E a gente vendeu o CD. Daqui um pouco, voltou o irmão com o CD e disse assim: irmão, esse CD não está funcionando. Aí eu olhei para o Josué e disse assim: como assim não está funcionando? Ele disse: não, eu coloquei no meu carro agora e não toca. Eu disse: meu Deus do céu, o que a gente pode fazer? Aí a gente pegou e deu outro CD para o irmão, né? Eu não lembro bem se foi assim ou se nós não tínhamos mais, porque a gente já tinha vendido todos, tinha levado um número reduzido. E aí a irmã que tinha nos convidado, eu creio que foi assim, tinha nos convidado para o evento, ela pegou e doou dela para o irmão, para a gente não ficar na ruim, né? Porque, poxa vida, os cantores, né, do evento, uma igreja cheia, inclusive era a igreja da cantora, hoje uma cantora de nome, né, muito abençoada, cantora Thaís Ávila. Na época ela era bem pequenininha ainda, bebê, creio aí, adolescente, né? E a gente chega lá com um CD que não funciona. Então, tudo isso fez parte da minha área, né? Respondendo aí a pergunta da letra, da reação, da revelação, para gravar, foi esse trajeto aí. Eu estou cortando um pedaço dele para contar aqui, porque talvez pessoas que estão começando hoje também, né, ou que estão encontrando dificuldades nessa área,
A minha trajetória, o primeiro CD do primeiro foi assim. Não foi solo, foi em dupla, e a gente passou por esse aperto aí, né? Aconteceu isso. Claro, teve outras coisas, mas o que mais me chama a atenção foi essa questão aí do CD. Mas graças a Deus correu tudo bem. Depois a gente percorreu mais algumas igrejas dentro da própria cidade. Fomos muito bem atendidos lá, os pastores muito atenciosos, um povo muito abençoado. Quem sabe um dia Deus ainda me permite voltar, né, retornar à cidade de Rio Grande com os nossos irmãos daquela terra. Benção, hein? Algumas risadas já. Fugindo do protocolo. Conte-nos como foi, né, essa trajetória em breves palavras, de música a pastorado. Como é que foi essa tua trajetória? Eu sei que tu acabou de falar um pouco da gravação. Eu vou deixar um spoiler aqui. Eu sei que tu participou de banda. Então conta pra nós aí como é que foi essa separação de Deus na tua vida. Então, após esse CD, vou pegar o gancho aqui, aí eu comecei a liderança de jovens, eu já era um diácono, isso tudo em Porto Alegre. Depois passei a presbítero, Deus me honrou, eu fui vice-presidente, segundo encarregado, vamos dizer assim, da igreja matriz, aonde estávamos, né? Depois eu fui aí, troquei de ministério, fui para a igreja Assembleia de Deus, que é a minha igreja mãe hoje, tá? Minha igreja raiz. O programa aqui o podcast é Raízes, então nós temos que falar. A minha igreja raiz é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Onde eu me batizei, eu tinha 9 anos de idade, aonde eu me batizei nas águas, autorizado ainda pelo pastor presidente da minha época, do meu tempo, porque não podia, naquele tempo não podia batizar, né? Era a partir dos 12. De 12 para baixo não podia, a menos que o próprio pastor presidente autorizasse. E ele autorizou, né? Pela graça de Deus, ele enxergou tudo que Deus já tinha para a minha vida e ele autoriza, então, o meu batismo nas águas com 9 anos de idade. Com 7 anos, o Senhor já tinha, como eu falei no outro vídeo, já havia me batizado com o Espírito Santo, com fogo, línguas estranhas. Isso tudo foi evidência, né, que, então, abriu o leque para que eu pudesse descer as águas do batismo. Desde aí eu já comecei a cantar, desde muito novo, e música e pastorado. Dois chamados, para mim, são chamados para mim, tá? São chamados diferentes. Uma coisa é a gente abrir a boca, cantar, adorar, percorrer por lugares. Outra coisa é Deus te chamar a tu sentar os pés ali e cuidar de um povo, desenvolver um povo, desenvolver pessoas. Então, são duas coisas diferentes. A minha trajetória musical, ela durou até o meu chamado. A trajetória musical, quando eu digo, convites para estar cantando todos os finais de semana, dia de semana, em congregações, igrejas, distritos. Hoje, né, é diferente. Então, enquanto eu estava empolgado naquele exercício musical, eu já estava preparando um futuro pastor, porque aonde a gente vai cantar, Deus fala conosco diretamente, tanto por profecia, por revelação, quanto pela maior revelação que é a sua palavra. Então Deus sempre falava, sempre falava. E até então, não, eu e o Josué tivemos aí duas direções diferentes. O Josué foi fazer a obra de Deus em outro lugar, eu segui aqui em Porto Alegre. Como eu disse, fui à Assembleia de Deus e aí conheci o pessoal da banda Louvor Eterno, vou citar eles aqui, talvez eles vão nos assistir aqui, vão se lembrar. Conheci o pessoal da banda Louvor Eterno, gostei muito dos meninos, gostei dos louvores, e a gente se entrosou. Aí eu puxo um gancho aqui, não quero falar muito, mas eu puxo um gancho aqui,
E a nossa pastora sempre fala, a gente tem que fazer aliança com pessoas. Então, Felipe, ali, nesse momento da minha vida, eu fiz uma aliança com aqueles meninos que eu gostei muito. E foi um amor à primeira vista, porque eles também gostaram de mim. A gente se abraçou no final do culto, conversou, trocou contato, fizemos um contato e dali eu comecei então a participar dos ensaios com eles. E dos ensaios eu comecei a cantar com eles. E no cantar nos ensaios, veio um convite oficial para que eu pudesse fazer parte, se eu queria fazer parte da banda Louvor Eterno. Para mim, isso foi uma grande realização. Com certeza, Porque né? então eu deixo de cantar solo, eu tinha apenas aquele CD, né? Eu deixo de cantar solo, não tinha gravado solo ainda, e passo então a fazer parte da banda Louvor Eterno. A banda era completa, tinha músico, tinha levita, tinha adorador, tinha pregador, daí aonde a igreja que levava a banda já levava o pregador da noite. Tinha eu que pregava, tinha mais outros meninos que pregavam também, abençoado de Deus. Então a gente era uma banda completa. E ali começaram as agendas, agenda aqui, agenda ali, agenda lá, e vai, né? É, e aí então veio a ideia de termos um CD, porque aonde íamos era muitos lugares que nós íamos. E precisávamos também, alguns trabalhavam, outros não, então precisávamos, disparou o alarme do teu carro lá. É os efeitos do estúdio. Precisávamos de recurso, precisávamos de recurso. E o CD iria nos ajudar muito em termos de recurso, até porque nós não cobrávamos de igreja, nós não cobrávamos, claro, para uma prefeitura, um evento à parte, tudo bem, pedíamos um valor, mas nós não cobrávamos das igrejas. A gente pedia sempre uma ajuda, sempre foi assim, uma ajuda aos irmãos que nos convidavam, porque nós não tínhamos ônibus, nós não tínhamos uma van, nada para carregar, porque aonde iria tinha sempre que carregar os instrumentos, Claro, com caixa de certeza. som, toda aquela parte que tem uma banda. Então, nós pedíamos apenas uma ajuda para isso, combustível, às vezes tinha que dar uma ajuda ali, alugar uma Kombi ou um caminhão para poder carregar as coisas. Então, era isso que a gente trabalhou durante 8, 9 anos assim, dessa forma. Até que, graças a Deus, chegou, agora foi um pouquinho diferente. Agora, olha como Deus vai fazendo a caminhada, a trajetória do músico. Ele que vai se dedicando, o adorador, ele que está ali, né, como eu falei, o que representa aí para mim o louvor, né, o que representa a música. Então a gente foi se dedicando, e um corre para cá, outro corre para lá, sempre com a participação de todos, sempre um puxando, outro puxando, né, não podia ficar só nas costas de um, porque era um corpo, era uma banda, era um corpo, todo mundo se respeitando, confiando um no outro, acreditando, e eu trabalhava numa empresa e aí chegou o momento que eu conversei com o meu chefe e pedi a ele que se ele tivesse, né, como nos dar um apoio, porque a banda queria gravar um CD, não tinha recurso, nós não tínhamos o salário que os que trabalhavam ganhavam, não dava para bancar tudo. Nós já havíamos comprado alguns equipamentos pela fé, microfone, caixa de som, tudo nós estávamos comprando pela fé, com a ajuda de pessoas, e também com algumas ofertas que ganhamos. Só um parênteses, pastor. Que eu quero enfatizar que eu presenciei esses dias, há um tempo atrás, ano passado, teve ali uma ministração na nossa congregação sobre que era um encontro de música, né? E é onde o ministro da noite deixou bem frisado, né? Que a vida de um músico, de quem louva e um músico não é fácil, porque ele não tem um respaldo da própria igreja. A questão do instrumento é caro, são tudo muito caro. Uma corda, seja qualquer reposição do material, é tudo muito caro. E ele sempre preza por comprar o melhor para fazer com excelência para Deus. Então não é fácil. Enfatizando essa parte que tu falou sobre gravar, o início nunca é fácil, nada da parte musical, mas assim, persistam,
continue com fé, que com certeza Deus vai prover na vida dos músicos que estão nos assistindo, e não desista do sonho, que se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. É isso aí, Deus cumpre mesmo. Cumpre mesmo. Se nós fazer bem a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Só deixa eu dar uma dica para vocês. Aguardem o tempo certo. Tem que aguardar o tempo certo. No tempo certo, as coisas vão acontecer ao natural. Não precisa forçar nada. Não força, porque você pode acabar se decepcionando. Certo? Vamos lá. Então, aí eu falei com o chefe e ele disse para mim, qual é o estilo da banda? Qual a igreja? Aí começou a fazer algumas perguntas, né? Aí ele disse assim, eu vou ver. Eu tenho um amigo, eu vou conversar com ele, eu vou ver o que ele pode fazer para ajudar vocês. Eu estou nessa, vou ajudar vocês. Mas espera, aguarda, porque eu preciso conversar com ele primeiro. Gente, para mim, a vontade era dizer assim, o senhor pode me dar uma folga, eu já posso ir para casa, porque eu preciso contar para os meninos, eu preciso correr, eu preciso gritar para o mundo inteiro, e agora vai sair algo mais forte. O início foi com 2 músicas. Agora nós gravaríamos 10 músicas e 10 playbacks. Então, foi inacreditável, porque às vezes a gente chega na pessoa com coragem, com fé, com convicção, mas lá dentro parece que às vezes, assim, não vai dar, não vai dar. Logo, o dono da empresa, né? Mas eu tive muita coragem. Eu tive coragem, fui, marquei um horário com ele, sentei com ele e ele me escutou, ele me ouviu com o coração, sabe? Então, às vezes, nem tudo o que parece é. Vou dizer para você, se você, de repente, quer falar com alguém, quer pedir uma ajuda para alguém, você sabe que talvez possa estender a mão, te ajudar, vá em frente. Essa coragem ao Espírito Santo e bata na porta. A gente só vai saber se a porta vai abrir se nós bater nela. Se tiver alguém do outro lado, vai perguntar talvez quem é, e você vai gritar, grite quem é, e a porta vai abrir. Então, assim foi comigo. Resumindo, ele me chamou para conversar, mas a gente conversou, bateu um papo legal, e ele disse, olha, eu conversei com ele, ele me deu um retorno, e ele quer conhecer vocês. Ele tem uma gravadora, né, e o nome dele é Paulo Figueiró. Quando ele falou Paulo Figueiró, eu disse, meu Deus. Era o pastor Paulo Figueiró, irmão do pastor Isaías Figueiró, grandes homens de Deus com um ministério gigantesco aí na região, né, do Rio Grande do Sul. Eu disse, gente, é agora. Vamos gravar na gravadora do pastor Paulo Figueiró. E assim foi. Assim foi. Entramos para o estúdio, conhecemos lá o maestro Fábio Boscardini, que nos deu toda a instrução, um grande amigo. E a gente às vezes desafinava e ele dizia assim, agora vamos de novo. Quem errar, paga Pepsi. Era muito bom, muito bom. A gente foi, conheceu eles, fomos lá, né? E fizemos o primeiro trabalho da banda Louvor Eterno, que inclusive entrou a música O Dia da Vitória. Foi o título base do CD, foi uma das músicas que eu escrevi. Aí foi regravado novamente, foi gravado o Dia da Vitória, né? Regravado ali também o Levante do Chão, e eu fiz mais uma música, se eu não me engano, também agora, como eu não canto muito ela, vou ser bem realista, eu também não lembro aqui o título, mas ela está nesse meu último CD agora. Então, com a banda foi assim, né? Aí, pós-banda, eu quero concluir aqui, a tua pergunta foi sobre música e pastorado. Eu ainda estou na música. Com a banda, foi isso. Aí depois Deus nos separa, aí eu saí da banda, né? Não foi fácil sair, porque foi uma convivência de anos, foi ali um grande período que tivemos juntos, e foi bem difícil o momento da saída. Alguns irmãos também que gostavam muito da banda ficaram um pouco chateados com a saída, mas ali Deus enviou outro vocalista, e foi uma bênção a vida dos meninos, a trajetória da banda Louvor Eterno. E eu segui, né, para dentro da gravadora, e aí Deus me sopra para
Guarulhos, em São Paulo, na gravadora Work Music, com o maestro Paulinho Andara e também a sua esposa, né, abençoada ali, Mari. Ali, então, eles produziram um CD, onde eu gravei novamente daí um CD solo, que é o meu último CD, foi em 2015. Até eu ainda estou lançando algumas músicas agora, mais para ficar mais conhecida, porque 2015 eu gravei, em seguida, 2015 eu gravo, em seguida Deus prepara um povo para que eu possa cuidar. Aí entra a trajetória do pastorado. Então, música, eu continuei cantando, só que as agendas tiveram que ser reduzidas. Porque como a gente pega um presbítero, começa a cuidar de uma congregação, nós temos que nos jogar de cabeça, tem que se dedicar 100% da sua vida, e assim foi na minha. Eu tive que me dedicar 100% àquele trabalho, àquele povo, um arrebanhamento, pessoas. Foi aonde Deus me chama, né, para o ministério Cruzada Pentecostal Brasileira, como um presbítero. Fui lá, fui cuidar do trabalho, da congregação, fiquei cuidando ali por um período de mais ou menos 6 anos. Na metade dos 6 anos, aí foi a minha consagração ao pastorado mesmo, já cuidando aí desse povo. Então, aí a parte musical ela foi ficando, né? Eu cantava, mas cantava lá na congregação, e de vez em quando tinha uma agenda para pregar, eu cantava. Mas aí, como foi reduzindo o meu tempo, aí eu comecei a dedicar mais o pastorado mesmo, e a parte musical estagnou, né, com esse CD aí de 2015, que tem aí várias músicas, tem 10 músicas, 10 playbacks, e a parte musical, então, ela ficou, vamos dizer assim, congelada. E aí eu dediquei mais a parte do pastorado. Para mim também foi algo muito bom, foi uma excelência muito grande, uma surpresa, Deus me surpreendeu, né? E eu acredito que seja isso, concluindo a resposta, uma resposta bem grande, né, dessa pergunta. Então, música e pastorado. A música, ela deu uma congelada, né, para que eu pudesse andar mais na parte do pastorado. Tem como conciliar isso, pastor? Tem como conciliar. Depois que se forma a igreja, depois que se forma obreiros, pessoas que quando tu sai para fazer a tua agenda na área musical e palavra, os teus obreiros possam ficar ali cobrindo. Mas o pastor, ele tem que estar na casa também, não pode se ausentar muito tempo da casa. Então, dá para conciliar? Dá. Só que precisava formar obreiros que pudesse ali, então, substituir, ficar, cuidar, né? E eu não conseguia, em 6 anos eu não tive um tempo suficiente para deixar obreiros cuidando, ter ali, os obreiros estavam formados, mas quando eu ia conseguir fazer isso, voltar a continuar a música, sendo pastor e com os meus obreiros formados, inclusive tu, Felipe, foi um deles. Aí Deus resolve me soprar para outro lugar, me Daí, ó, arranca, né? Me tira dali aonde nós estávamos pastoreando. o teu projeto era um. O teu projeto era um, O mas meu Deus projeto era um. sempre tem mais. E o projeto de Deus exatamente, ele vai muito além. Então, aí o Senhor me tirou, né, desse lugar ali onde pastoreávamos, dessa igreja, né? Eu quero também aqui agradecer muito os membros, os amigos, os obreiros que estiveram comigo, do meu lado. O meu ex-pastor presidente, né? Meu ex-pastor não, ele continua sendo pastor presidente, mas não o meu presidente mais, né? E eu agradeço muito a ele, a convenção da IACPB, a Igreja Cruzada Pentecostal Brasileira, todos os pastores, homens de Deus ali daquele lugar que nos deram um grande apoio, né? E aprendemos muito também nessa trajetória aí. Então assim foi até aquele momento, Aí daqui um pouquinho mais eu falo, eu estico, né? Porque eu acredito que vai ter mais algumas perguntas e eu Vai. não quero também tomar muito tempo.